Pois bem, então vamos lá. Acabou que eu trazer um minuto, né? Mas enfim. Então vamos iniciar. Pessoal, só me dê um feedback, tá aparecendo para todo mundo? Todo mundo tá vendo? Ou travou? Então, aqui por enquanto tá preto. Apareceu uma hora, depois ficou preto. Ah, tá. Deixa eu ver aqui o que é. Nossa senhora, a velocidade da internet aqui hoje tá um negócio impressionante. Vocês não têm noção. Mas tá aparecendo aqui. Tá Devagarzinho, mas aparecendo? tá. Tá. É. Interior, pessoal, vocês perdoem mesmo. Choveu aqui hoje. E chuva mais interior é igual a catástrofe. A internet, ela vai aos mingos de paciência. Agora foi? Foi. Ah, ótimo. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai estudar única e exclusivamente sobre o parágrafo 1 do artigo 3º, que é um artigo que trata a respeito da natureza de Jesus, a natureza divina e humana, e como essa natureza ela se interrelaciona, que é chamada de união hipostática. É um nome em grego bonitinho para dizer união de coisas diferentes, por assim dizer. Então, na aula de hoje, a gente vai ver isso no parágrafo 1. Ele é subdividido em 4 tópicos. Né? Então, a gente vai ver por que o Verbo se fez carne, a encarnação de Jesus em si, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, né, na pessoa de Jesus Cristo, e de que maneira o Filho de Deus é homem. Né? Se a divindade de Jesus não interfere, né, ou interferia na humanidade dele, em como Jesus agia enquanto homem, né, vivo. E dentro desse último, como Jesus havia enquanto homem, como Jesus vivia enquanto homem, perdão, que vai tratar um pouco melhor a respeito aí da natureza, e a gente vai conseguir fechar com chave esse raciocínio da união hipostática. Essa imagem eu finalizei a aula passada com ela, que é o Pantocrator, o Cristo como representado como rei, né, como juiz. Engraçado que essa é uma das primeiras representações da iconografia de Cristo, né, enquanto Pantocrator, enquanto rei. E essa imagem, para falar a verdade, que vocês estão vendo aí, ela é uma divisão de duas. Eu não expliquei ela na aula passada. Mas do lado esquerdo da imagem é o que está essa imagem à esquerda aí, que simboliza exatamente o Jesus misericordioso. Do lado direito, na face direita, está aí Jesus representando como Jesus o justo, né? Então, quando a gente morrer e se formos para o céu, eu espero sinceramente que a gente se encontre com o Jesus da esquerda e não com o da direita, porque senão o pau vai pegar para a gente. Mas essa é uma representação que mostra um Cristo de dupla face, meio que até esquizofrênico, se a gente pega a imagem completa. Mas por que eu trouxe ela aqui? Não só para dar uma continuidade da aula passada, como para também tratar a respeito da natureza humana e divina, mais ou menos nesse sentido que a gente está vendo aí, a respeito desses títulos, né?
misericórdia e justiça de Jesus. Então vamos lá. Na primeira parte aí a gente começa já nos parágrafos 456, perdão, que é a respeito do porquê que Jesus se encarnou. Então, todo esse tópico 1, ele vai tratar o verbo se fez para x, y e z. Então começa falando o seguinte: no credo, né, nós rezamos e professamos que para nós, homens, e para a nossa salvação, Jesus ele se fez carne, né? O Filho eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou em forma humana. Primeiro, ele fez isso para nos salvar, nos reconciliando com Deus. Então, se a gente for analisar, né, a aula da queda, a aula passada a respeito dos títulos de Jesus, a gente vai identificar muito bem isso. Tanto é que aqui no parágrafo 4, 5, 7, nesse subtópico aí, vai dizer o seguinte, né? Doente, nossa natureza precisava ser curada, decaída, reerguida, morta, ressuscitada. Ou seja, o pecado de Adão nos deu uma consequência gigantesca pelo resto da humanidade e que nenhum sacrifício humano por nós conseguiria pagar toda a natureza, todo o estado de podridão da nossa natureza decaída. É por esse modo e é por esse fim em que Jesus veio. Né? Enquanto homem, ele conseguiu fazer de uma forma perfeita, né, e de pagar de uma forma perfeita pela sua obediência ao Pai, né, esse sacrifício ao qual o homem precisava fazer. Então, para a nossa salvação e para a nossa reconciliação, Jesus se fez carne. O Verbo também se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Então, lembrem das aulas passadas em que eu comentei um pouco da teologia especulativa, né? O que aconteceria se o homem não tivesse pecado? Jesus viria? Né? Há alguns que vão dizer que, sei lá, né? Outros vão dizer que sim, exatamente por causa disso aqui. O Verbo vindo, ele ensinou como amar melhor a Deus, necessariamente porque o homem deixou de amar a Deus com a queda de Adão, né? Com a vinda de Jesus, ele ensina de volta como ser obediente, né? E obediente até a morte. Então, Deus amou tanto o mundo, de uma forma que também é recíproco da parte do Pai para com a gente, ele amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho único. Ele nos deu a conhecer que ele tem um Filho, que também é eterno, para que todo o que nele crer, né, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus ele é um modelo perfeito daquilo que o homem deve ser para Deus. O homem segundo o coração de Deus é Jesus. E à medida em que nós conformamos a nossa vida a esse homem, né, modelo, nós vamos nos transformando cada vez mais nele e sendo mais agradáveis aos olhos de Deus, porque nós somos menos nós, né, menos nozes, como diriam alguns, e cada vez mais Cristo, né, outro Cristo. A terceira coisa é que o Verbo ele se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Né? Ele é um modelo dessas bem-aventuranças e também a atualização da lei. Aquilo que eu já falei, então vou só frisar no ponto da lei. Né? Em Jesus se cumpre toda a lei, né? E tudo aquilo que os profetas disseram nas Sagradas Escrituras. Então, quando a gente vai rezando à medida que vai se aproximando da Sexta-feira Santa, a gente vai vendo que os salmos eles vão se tratando mais do livro de Isaías, do profeta Isaías, e de uma parte específica do livro do profeta Isaías, que vai mostrar exatamente, né, o cumprimento da lei em Jesus, né, o cumprimento do servo sofredor enquanto ali cordeiro, né, sacerdote e sacrifício como um todo perfeito. Outro ponto é interessante. O Verbo ele se faz carne para nos tornar participantes da natureza divina. Percebem que é uma via de mão dupla, né? Não só a necessidade do homem se reconciliar com Deus por causa da sua natureza decaída, mas também porque Deus ele sente sede, né? O Pai ele sentia sede de que as suas criaturas caídas elas precisavam ser resgatadas. E ao contrário do que muitos pensam e de que até mesmo a gente pensa quando a gente não tem uma vida de oração frutuosa ou que se desapega de Deus, é que ele nos abandonou. Ele nos abandonou da pior forma possível, na forma do pecado, na forma da morte, na forma das aflições e tudo. E não é assim necessariamente. Se a gente for olhar pelo ponto de vista de Deus, né, por assim dizer,
a gente vai ver que ele tem uma sede enorme e uma sede eterna de amar a gente. O amor dele é infinito por cada um de nós. Por isso que ele nos amou tanto que também queria que nós participássemos do mistério de amor dele. E esse mistério de amor é exatamente o segredo da sua natureza divina, né? Onde Deus é, no seu ser, é esse segredo. E Deus quer que nós adentremos nesse ser. Só para fazer uma analogia para dar para entender. Deus quer que a gente entre no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado que é onde ele mora, né, nos céus. Como a gente pode fazer isso sendo pecador? A gente não pode. A gente precisa de um mediador. A gente precisa de um sumo sacerdote para entrar lá e trazer as graças de lá para a gente. Só que de uma forma mais perfeita do que essa relação, é como se Jesus purificasse a gente de uma forma que nos tornasse também co-sumos sacerdotes e que nos desse também a disposição de entrar nesse Santo dos Santos e participar desse mistério de amor de Deus. Por esse modo é que o Filho unigênito de Deus, né, o Filho único do Pai, nos querendo participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza para que aquele que se fez homem fizesse dos homens deuses. Então vejam que interessante o paralelo aqui com o livro do Gênesis. Se os nossos pais, Adão e Eva, não tivessem pecado, se eles não tivessem dado ouvidos, né, a Satanás no formato da serpente, nós teríamos nos tornado como que deuses, mas não da forma pretensiosamente orgulhosa, né, e não da forma do pecado, mas da forma da participação ativa na graça de Deus. Só que, com todo esse cenário que se deu, o pecado original, Deus mesmo assim quis isso ainda. E permitiu que Jesus, né, vindo e cada um de nós nos configurando a Jesus, também nos transformássemos como que deuses. Não é que nós vamos, se a gente entra num estado de santidade, lá na sétima morada, não quer dizer que a gente virou Deus. Pelo contrário, se a gente for voltar às aulas, a gente vai ver que a natureza humana ela é limitada por uma série de razões. Só que mesmo dentro dessa natureza limitada, a gente vai percebendo a ação da graça na nossa natureza espiritual, nós enquanto seres que também temos um espírito e uma alma, de uma ação eficiente e eficaz que nos faz superiores, né? É o domínio do espírito perante o corpo. Já não manda mais na nossa vontade do nosso ser os nossos prazeres, a nossa concupiscência e nem o pecado. Esse é o como ser como homens deuses, né, que o catecismo quer dizer nesse ponto final aí. Então, por esses motivos, Jesus se fez carne. No segundo ponto, tá, pessoal, volto a ressaltar, se não tiver ficado claro, por favor, interrompa. No segundo ponto, a gente trata a respeito da encarnação. Então, tá, eu entendi que o Senhor se fez carne, mas e os porquês, mas como se deu de fato, né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a encarnação é um episódio histórico. Ela aconteceu no nosso tempo e há um Jesus histórico, por assim dizer, que é a prova viva, digamos, da encarnação, né? Esse Jesus histórico, ele é o mesmo Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Perdão. Então, nesse episódio histórico, que se deu na plenitude dos tempos, ele é chamado pela igreja como o momento em que essa segunda pessoa ela assume natureza humana. Ou seja, nós temos a segunda pessoa que não é gerada, que é gerada, perdão, mas não criada, que vive na eternidade com o Pai. Só que em um determinado momento, essa segunda pessoa, ela vem para cá. Ela toma forma humana, ela se torna um homem também, para salvar a humanidade do pecado. Digamos assim, obedecendo aos planos de Deus. Então, a segunda carta, a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ela vai dizer isso aqui para a gente. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo. Tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte, e morte de cruz. Então aqui a gente precisa ter em mente, e na profundidade do coração, essa questão da humilhação. Nós estamos falando de Deus sair da sua natureza, entre muitas aspas, tá? Para assumir, né, assim, uma natureza inferior.
Ou seja, é Deus sair daquilo que ele é para se tornar algo inferior, só para resgatar esse algo inferior, para que esse algo inferior se eleve. Por que que Cristo é o modelo? Exatamente nesse sentido que São Paulo nos quer dizer, né? Jesus ele é obediente ao plano de Deus de uma forma que ele se aniquila, ele aniquila a sua própria natureza divina, por assim dizer. Ele se machuca e se rebaixa e se encarna. E mesmo encarnado, ele se rebaixa mais ainda, né? Ele se faz morte, ele se faz pecador, mas não comete pecado, para que por esse sacrifício de morte de cruz, ele abre, né? Ele possa abrir o céu para cada um de nós. Ele possa abrir a redenção eterna, né, perante o Pai. A dívida que nós tínhamos com o Pai, ela é totalmente sanada a partir desse momento. Então, já na encarnação, nós já temos essa alegria, né, por assim dizer. Então, tá. Na encarnação também, o próprio catecismo ele vai dizer, principalmente nesses dois primeiros tópicos aí, que, primeiro, né, a fé na encarnação do Filho é um sinal distintivo da fé maiúscula, é a fé católica. O que isso quer dizer? Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus, né? Se de Deus, é todo o Espírito que professa Jesus Cristo que veio da carne. Isso aqui é até um modo interessante, vamos dizer assim, para o discernimento dos Espíritos, que se em um certo grau nós percebemos que aquilo professa que Jesus é o Senhor, então vem de Deus. Se não professa, não vem. Então, digamos assim, é um macete espiritual, isso que São João quer nos dizer. Só que também no critério de que a nossa fé, enquanto religião, é a única religião que professa em que o próprio Deus ele se humilhou de uma forma totalmente humilhante, perdoem a redundância, mas não dá, né? Para que ele pudesse salvar toda a humanidade da corrupção com a qual ele vivia, com a qual a humanidade vivia, né? E aí, fazendo um gancho, essa é a certeza, essa certeza, né? Ela é a alegre convicção da igreja desde os seus primórdios. Ou seja, a igreja crê que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e que ele veio exclusivamente para isso, para salvar e redimir todos os homens. Por isso que o mistério da encarnação ele é tão importante. Porque verbum caro facto est, né? O verbo eterno, né? A sabedoria eterna que tudo criou veio também e tudo redimiu. Então, assim, outras conclusões que a gente pode tirar e que não necessariamente o catecismo vai dizer isso nas entrelinhas, né? Desde o princípio da criação até o momento da encarnação, Deus ele preparou a humanidade para receber o seu filho. Ou seja, teve a queda, então Deus ele não parou por aí. Lembrem, a criação ela é uma sucessão de coisas, ela não está totalmente pronta, né? Deus ainda está criando. Então, como Deus ainda está criando, ele já aproveita e fala: eu enviarei o meu filho para redimi-los. Então ele prepara essa humanidade primeiro, né? Esse é o sentido do advento da quaresma, um preparo para algo maior. Então Deus prepara para algo maior. E como se dá esse preparo para a humanidade? Ele escolhe um povo em específico, que é o povo de Israel. E desse povo ele dá uma lei, ele dá uma aliança, ele dá profetas, né? E toda a lei, aliança, os profetas, ela está centrada e se volta e se cumpre em Jesus Cristo. Porque pelo próprio Jesus Cristo, né, essa lei ela foi renovada, ela foi atualizada e foi renovada eternamente uma nova aliança que se cumpre não só mais para um povo em específico, mas agora para a humanidade como um todo, né? Judeus e gentios, para usar as linguagens de São Paulo. Desse modo, a encarnação ela manifesta não somente o amor de Deus pelos homens, mas o seu amor pleno por tais criaturas. Amor no sentido maiúsculo mesmo. A ponto de querer que elas tenham participação de seu mistério de amor. Para além do amor, né, como se já não bastasse, né, mas Deus ele também manifesta a sua misericórdia, o seu poder e a sua glória. Então a gente tem que, com muita humildade mesmo, ler essas entrelinhas do catecismo. A gente tem que parar de perceber Deus
enquanto aquele sujeito ranzinza, centrado no trono da justiça, mandando castigos e epidemias e mais não sei o que lá para a humanidade toda. É muito pelo contrário. Somos nós, né, humanos, pecadores, caídos, meras criaturas, que nos colocamos numa situação tal que a gente começa a criar essa falsa imagem de Deus. E qual que é a verdadeira imagem de Deus? É isso que a gente acabou de ler. Né? Deus é amor pleno e ele está sedento desse amor pela humanidade. E no qual essa nova aliança que ele estabeleceu, né, ela manifesta não só o seu amor de uma forma perfeita, mas também a sua misericórdia, a gente celebrou na semana passada, o seu poder e, obviamente, a sua glória. Ok. Aqui a gente já vai para quase metade da aula, digamos assim. A parte 3 ela vai tratar a respeito de Jesus enquanto verdadeiro Deus, enquanto verdadeiro homem. Né? Nesse mistério da encarnação, nós entendemos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, é Jesus Cristo, né, o carpinteiro de Nazaré, filho de José de Davi e filho de Maria de Nazaré. Só que não para nisso aí. Né? O que o catecismo, primeiramente, ele fala para a gente no parágrafo 464 é que Jesus, esse Jesus, ele não é em parte Deus, ou seja, ele não é só Deus, e não é em parte homem, ele não é só homem. E muito menos ele é uma mescla confusa de divindade e humanidade. Jesus Cristo, ele se fez verdadeiramente homem, ou seja, sempre quando vocês forem ler essas partes do catecismo, sempre quando falar Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade eterna. Sempre quando se tratar Jesus Cristo, aí já está falando dessa pessoa encarnada. Tá? E as Sagradas Escrituras, nesse exato ponto. Na aula passada a gente viu a respeito do poder do nome de Jesus, e é exatamente nesse sentido aí. Tá? Então ele se faz verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiramente Deus. Não é que assim existia o eterno, né, e Deus iniciou a criação, e aí nesse processo a humanidade caiu, e aí o Filho, ele saiu da eternidade e veio para a humanidade, e a eternidade ficou vazia com o Filho. Entende? É um pouco confuso, mas há uma correlação, digamos assim, há uma coexistência, acho que coexistência vai dar para entender melhor, desse Filho que permanece no eterno e que é também ao mesmo tempo homem. É engraçado, mas no final da aula vocês vão entender. Por isso é que Deus ele é verdadeiro Deus no eterno e verdadeiro homem, também presente no tempo. Essa dupla natureza de Jesus tem um nome, que se chama aí a união hipostática. Eu trouxe esse organogramazinho aí, eu achei ele super interessante e acho que ele vai super explicar e tirar as dúvidas. Sempre que vocês ouvirem união hipostática daqui para frente, não levem como um tema, um nome teológico complexo. O que isso quer dizer, Paulo? Nós temos aí na linha tracejada a natureza totalmente Deus. Então, Deus está aqui no eterno. Temos uma natureza que é totalmente espírito, e que nós já vimos, que isso é Deus. Tá? E nós temos aqui no material, digamos assim, no mundo criado, a humanidade, o homem. E nós temos o homem na sua complexidade, que também tem, né, uma alma, um espírito, mas enfim. Mas nessa complexidade ele é totalmente homem. O homem não é Deus. Jesus, ele é a união, gravem, a união perfeita dessa natureza divina com a natureza humana. Não é uma coisa separada e não é uma coisa mesclada, é uma união. Tá? Exatamente como está nesse organograma. Jesus pegou aqui o homem bonitinho, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ele aqui, enquanto eterno, e puf, Jesus, eterno. Tá? Isso é a união hipostática. E sim, a união hipostática ela ainda acontece porque Jesus está vivo de carne e osso, né, alma e divindade lá no céu. Então, a união hipostática ainda é, digamos assim. A gente vai começar a ler aqui esses parágrafos do catecismo, porque por isso que eu fiquei apressado em começar a aula, porque não dá para tratar de união hipostática se a gente não lê isso aqui.
vai tratar de alguns contextos históricos, mas principalmente de questões de heresias. E eu quero frisar muito isso aqui para vocês, porque isso aqui é um cerne central. É centralíssimo na fé entender isso aqui. Não a união hipostática, ficar nos termos e tudo mais, mas por que ela é importante e por que foi combatido visões contrárias a essa união, tá? Então vamos lá, acompanhem comigo. No 465, diz o seguinte: as primeiras heresias, ou seja, o herege é aquele que escolhe coisas da fé, né? Quem acredita na fé acredita nela como um todo, o herege não, perdão, ele escolhe pontos. Então, essas pessoas que escolhem pontos da fé, o que quer crer e o que não quer crer, eles negaram menos a divindade de Cristo, né, que a sua verdadeira humanidade. É chamado aí de docetismo gnóstico. Desde os tempos apostólicos, que a fé cristã insistiu sobre a verdadeira encarnação do Filho de Deus, vindo da carne, né? A segunda pessoa se fez carne. Mas a partir do século III, a igreja teve de afirmar contra Paulo de Samosata, um herege, no concílio de Antioquia, que Jesus Cristo, o Nazareno, é filho de Deus, por natureza e não adoção. O que isso quer dizer, Paulo? Lembrem da natureza, né? Natureza divina, natureza humana. Jesus ele não é tipo assim que tava Deus lá na sua trindade, belezinha, e nasceu um homem aqui, e desse homem que nasceu, Deus simplesmente adotou ele. Não é isso. Ele estava aqui e ele saiu daqui e veio para cá. Tá? É isso que o sínodo, perdão, é isso que o concílio quis dizer. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, ele confessou no seu credo que o Filho de Deus ele é gerado e não criado, ou seja, ele é consubstancial homoios ao Pai. Nunca mais vocês vão errar essa palavra no credo niceno-constantinopolitano. Consubstancial significa participa de uma mesma substância. O Jesus Cristo, o homem, ele tem a mesma substância que Deus eterno. Natureza diferente, humana, mas mesma substância. E o Filho, né, não encarnado, mas aqui, antes de se encarnar, assim, ele não foi criado pelo Pai, ele foi gerado, né? No sentido assim, como nós criamos? Qual é a diferença de criar para o gerar? Quando eu gero alguma coisa, eu estou tirando, não é tirando, né? Mas assim, é parte da minha natureza, é carne de minha carne. Não é que eu peguei uma madeira e construí ali um móvel, eu estou criando uma coisa. Agora, quando eu tenho um filho, né, a mulher vai entender melhor isso. Quando a mulher tem um filho, ela gerou o filho. Né? É sangue do sangue, é carne da carne. Essa mesma analogia para o pai com relação ao filho. Tá? O filho foi gerado do pai. Ok. E esse mesmo concílio, o de Nicéia, ele condenou Ário. Esse herege é importante, deu muito trabalho. O qual afirmava que o Filho de Deus ele saiu do nada. Eu não lembro mais em qual aula que eu dei, tá? Vocês me perdoem. Mas teve umas aulas que eu falei que Deus ele é capaz de criar do nada. Né? Só que Deus ele não surgiu do nada. Deus ele sempre existiu. Né? Não teve um princípio para Deus. Deus sempre foi Deus, e é isso aí. E Ário, ele acabou, por incríveis e possessos erros de lógica, errando falando que o filho saiu do nada. Tipo, existiu o pai, e aí, puf, surgiu o filho. Né? Simplesmente o filho se gerou. E isso não é correto. Isso não é concebível, tendo em vista o que a natureza divina é, né, em seu espírito. E condenando isso, o concílio acabou crendo e afirmando que o filho ele deveria ser uma substância diferente da do pai. Ou seja, vamos lembrar lá na aula de Trindade que o pai ele é Deus, mas ele é o pai. Ele não é o filho. E o filho ele é Deus também, mas ele não é o pai. Ele é o filho. Ou seja, são prosopons, pessoas, tá? Só para retomar, que tem a sua identidade, por assim dizer, mas que o pai não é o filho
e o Filho não é o Espírito Santo, e a lógica é inversa também para as outras pessoas. Vamos continuar que tem muito chão pela frente. A heresia nestoriana, né, ela via em Cristo uma pessoa humana, Cristo, pessoa, tá, unida à pessoa divina do Filho de Deus. Perante esta heresia, São Cirilo de Alexandria e o Terceiro Concílio Ecumênico, reunido em Éfeso, aí em 431, confessaram que o Verbo, unindo na sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, se fez homem. Ou seja, vamos voltar, né? O Verbo, unindo na sua pessoa uma carne humana, ou seja, o Verbo, unindo carne humana, né, animada por uma alma racional, se fez homem. No final da aula a gente vai ver, Jesus ele tinha vontade própria, tinha razão, tudo mais. Então, eu vou deixar o spoiler para o final da aula. Mas só para explicar que Jesus ele não era uma marionete, como se fosse só um conjunto esquelético, por assim dizer, nas mãos do eterno todo-poderoso Filho, né? Era uma união, é uma união perfeita. É isso que o concílio quis dizer. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez desde que foi concebida. Por isso o concílio de Éfeso proclamou que Maria se tornou, com toda a verdade, né, mãe de Deus, por ter concebido humanamente o Filho de Deus em seu seio. Né? Maria não é a mãe de Deus porque ela deu uma divindade para Jesus. Ela é a mãe de Deus exatamente porque a máxima contrária é a verdade. Né? Ela se torna mãe de Deus porque o Deus ele quis que ela gerasse. Ele é encarnado enquanto homem. Eu não sei se deu para entender, mas eu volto a repetir, tá? Se as analogias estiverem complexas, vocês, por favor, interrompam. Agora estamos avançando bem no 467. Vou tentar dar uma resumida aqui. Esses dão uma leitura, por favor, depois, tá? E tudo mais. O material de apoio está bem explicativo nesse sentido também. Os monofisistas, ou seja, o catecismo aqui ele vai explicar, gente, cada heresia relacionada à segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Ou seja, a gente começou com Ário, a gente falou aí dos nestorianos, não é isso? E agora a gente está falando dos monofisistas. Então, os arianos, os nestorianos e agora os monofisistas. Os monofisistas, eles afirmavam que a natureza humana ela tinha deixado de existir como tal em Cristo, sendo assumida pela sua pessoa divina. Confrontando-se com esta heresia, o Quarto Concílio de Calcedônia, ele confessou aí, né, a fé católica. Eu vou deixar isso para vocês lerem no seu dever de casa. Ou seja, é um pouco daquilo que eu tinha falado. Não é que o humano Jesus Cristo ele era uma marionete nas mãos do Filho. Né? É a mesma pessoa, né, encarnada. E parágrafo 468 vai dizer, né? Depois do Concílio de Calcedônia, que foi em 451, vocês não precisam gravar datas, mas é só situar ali Império Romano, antes da queda, a religião católica, né? Enfim, o cristianismo já tinha sido, digamos assim, oficialmente reconhecido pelo Estado e tudo. Então, depois desse concílio, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal, né? Contra eles, o Quinto Concílio Ecumênico, reunido em Constantinopla, ele confessou que não há nele senão uma só hipóstase, né, ou seja, pessoa, que é Jesus Cristo, uma pessoa da Santíssima Trindade. O que é essas heresias, né, aí estavam falando? Que existiam duas hipóstases, ou seja, existiam a natureza divina, né, e a natureza humana, que elas não estavam unidas. Mas que, assim, meio que uma tomava posse da outra em determinados momentos não conflitantes. Mais ou menos isso. E aí o concílio pega e fala, não existe duas ou mais hipóstases, existe só uma. A natureza humana, ela tá junto da divina, e é isso aí, acabou. É praticamente isso. Né? Tudo isso, né, tudo na humanidade, de Cristo, ela deve, portanto, ser atribuída à sua pessoa divina, como sujeito próprio. Não só os milagres, mas também os sofrimentos e a própria morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória,
e uma das pessoas da Santíssima Trindade. Quem prestou atenção, ou quem viu, ou quem acompanha a homilia do Padre Paulo Ricardo na paróquia, lá onde ele serve, né, onde ele é vigário, lá em Várzea Grande, ele falou muito bem a respeito disso aqui hoje. Tá? Então, quem tiver interesse, dá um Google aí, Paróquia Cristo Rei, Padre Overlan, e vai na missa de hoje e assistam a homilia do Padre Paulo Ricardo. Eu não vou conseguir exprimir em palavras o que ele falou a respeito disso aqui. É de uma forma brilhantemente que nós finalmente conseguimos entender por que que o homem, ele, com o seu pecado, ele humilha e faz sofrer muito mais a Deus. Né? Exatamente por causa desse ponto aqui que a gente viu. E aí nós vamos pro ponto final da aula, né? Que é de que maneira o Filho de Deus é o homem. Só que nesse ponto, lembrem lá, tem outros 4 subtópicos, né? Que também, por sua vez, são um pouco complexos. Mas vamos lá. A partir do momento em que a igreja ela foi reconhecendo, através desses concílios que nós vimos, né, e negando essas heresias, essas escolhas, né, arianos, nestorianos, monofisistas e afins, ela foi reconhecendo que a natureza humana de Jesus ela foi assumida e não absorvida, naquele sentido que eu falei. Não é que estava lá a segunda pessoa da Santíssima Trindade na eternidade, belezinha, e aí nasceu um homem e, opa, assumi esse homem aqui e ele morreu e paf. Não, é o contrário, né? A segunda pessoa veio, desceu, morreu e voltou. E está lá até hoje. Então a igreja confessa isso, né? E esse homem que é do nosso interesse aqui agora, esse homem que foi assumido pela pessoa eterna, né? Ele tem uma alma humana, né? Com suas operações de inteligência e vontade, né? E um corpo humano, né? Um corpo humano também com suas interações e vontades, por assim dizer. Ao passo em que a natureza humana de Cristo, ela pertence à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Né? Ou seja, tudo o que Cristo é e o que faz nessa humanidade assumida depende de uma pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que nós falamos, nós não, né? Mas São Paulo fala que se tornou obediente até a morte e a morte de cruz. Porque Jesus ele não podia pecar exatamente porque ele era obediente. Não é que ele era escravo, né? Mas ele era subordinadamente muito obediente à sua natureza divina. É legal pensar isso, né? É até um pouco complexo. Mas é nesse sentido de subordinação que a igreja professa essa fé. Então, o Filho de Deus, ele comunica a sua humanidade, em seu modo especial de existir, na Trindade. Assim, tanto em sua alma quanto em seu corpo, Jesus, ele exprime humanamente os modos de viver da Trindade. Por isso que Jesus é uma pessoa totalmente importante. O homem mesmo, Jesus, Yeshua, ele é totalmente importante para a humanidade como um todo. Né? Eu tinha falado em umas aulas para trás a centralidade de Jesus enquanto a perfeição da criação, né? E agora eu estou falando aqui a centralidade de Jesus enquanto perfeição da humanidade. Exatamente nesses pontos que o catecismo nos traz. Né? O Filho de Deus ele trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano, nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E em tudo mesmo. Né? Não é que Jesus ele tinha inteligência divina, ou seja, que Jesus era um superdotado, por assim dizer. Sim, nas nossas concepções humanas, sim. Mas ele não era um superdotado, vamos por assim dizer, porque ele estava usando da sua inteligência divina. Ele tinha uma inteligência, ele tem uma inteligência humana também, própria da natureza humana. Né? Então, tudo que é próprio da natureza humana, Jesus também tem, porque ele se encarnou. Inclusive alma. Jesus tem uma alma. Né? E aqui, a gente entra especificamente nesses 4 essenciais da humanidade de Jesus Cristo, né? O homem-Deus perfeito. O primeiro é a respeito da alma e o conhecimento humano de Cristo, ou seja, como Cristo conhecia as coisas e como ele agia, e como é a alma.
Me perdoem, tá? Jesus ainda é. Eu fico usando os verbos no passado porque eu sempre fico fazendo rememória do tempo que Jesus esteve na Terra, mas ele ainda está vivo. Então, o certo da conjugação é o presente, né? Então, como a alma de Jesus é, como Jesus ele conheceu enquanto ele caminhava conosco, né, enquanto homem, como era a vontade humana dele, é o segundo ponto. O terceiro é a respeito do verdadeiro corpo, né, dele. E, por fim, sobre o coração do Verbo encarnado. E por que, que esse coração é tão importante e ele está aqui no final. Então, vamos lá. A respeito aqui da alma e do conhecimento humano de Cristo, que começa nos parágrafos 471 e seguintes. Tá? A alma humana de Cristo, ela está dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Ou seja, Jesus ele é sumamente inteligente das nossas características humanas mesmo, assim, né? Eu estava fazendo um exercício enquanto preparava a aula, e até nos dias anteriores, pensando assim, Jesus ele poderia ter trago para a humanidade, ter ensinado todas as proposições possíveis, todas as proposições filosóficas, todo conhecimento científico e tudo mais, porque a gente vai ver aqui a ciência infusa que Jesus tinha principalmente, né, quando ele se encarnou. Vocês entendem, né, o tempo verbal. Quando ele tinha. Só que ele não fez isso exatamente por causa dessa obediência. Por que Jesus ele não foi só um filósofo? Ou foi só um grande pensador? Foi só um grande homem culto? Ele foi o filho de Deus. Ele fez o que exatamente era necessário fazer. Não era necessário para a salvação da humanidade Jesus trazer conhecimentos filosóficos, conhecimento científico, fundamentos teológicos. Os gnósticos eles tendem a pensar muito nisso, que Deus é conhecimento, né? Deus é cultura, mas Deus é amor. E é exatamente nessa essência desse amor perfeito, esse caritas, que Jesus ele realiza a vontade do Pai. Por isso que ele não trouxe, digamos assim, a priori, esses fundamentos, né, essas proposições. Ele trouxe o que era essencial para a nossa salvação eterna. E, poxa, se isso aí já não basta, né, quem dirá o restante? Mas vocês me perdoem o devaneio, é só um parêntese do que eu estava pensando a respeito disso aqui. A doutrina católica ela ensina, então, tradicionalmente, que Cristo, o homem, né, ele possui um conhecimento adquirido, uma ciência infusa. E a ciência beata, ou seja, uma ciência beatífica, vinda diretamente aqui da fonte, do Eterno, tá? Própria dos bem-aventurados no céu. Ou seja, Jesus aqui na Terra, ele já tinha a visão beatífica que os santos eles só têm quando vão para o céu. Ele já conseguia enxergar essa visão beatífica enquanto ele caminhava aqui. Vamos lá. Super interessante isso aqui. A ciência adquirida de Cristo não podia ser, por si, ilimitada. Por quê? Por isso, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, em estatura e em graça, nos vai dizer São Lucas no capítulo 2. E também informar-se sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental. Ou seja, vamos voltar nas tradições, né? Jesus ele aprendeu de São José uma profissão, ser carpinteiro. Jesus ele aprendeu da Virgem Maria a falar hebraico, aramaico, né? Jesus ele aprendeu da Virgem Maria a caminhar. Obviamente, Jesus aprendeu a tomar banho, fazer as suas higienes pessoais, as suas relações humanas mais básicas, inteirar com amigos, familiares e tudo mais. Ou seja, não é que aquele menino que nasceu em Nazaré, em Belém, que nasceu em Belém e cresceu em Nazaré, ele já era assim, super, já tô sabendo de tudo, sabe? Acabou de nascer da Virgem Maria ali e já tava falando ali grego e latim e não sei o que lá. Não. A humilhação da pessoa divina se foi se tornar totalmente humano. E Jesus foi totalmente humano, a ponto de aprender como nós aprendemos. Cristo, em quem repousa a plenitude do Espírito Santo, o homem, tá? Com os seus dons, possui também ciência infusa, isso é, aquele conhecimento que não se adquire diretamente pelo trabalho da razão. Ou seja,
Jesus ele aprendeu a exercitar a razão, como todo homem aprende, só que ele teve, de uma forma infusa, já o conhecimento dado pelo Espírito Santo, diretamente na sua inteligência humana. Então ele era assistido pelo Espírito Santo e a sua inteligência era plenamente e completamente iluminada, desde sempre, né? Nunca deixou de ser. Com efeito, o Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que tinha pensamentos secretos do coração dos homens. É por essa visão beatífica que Jesus ele conseguia ver, por exemplo, onde estavam os homens, né? O que os homens pensavam, o que eles cochichavam entre si, o que estava no coração do homem. Jesus ele foi um santo em terra. E a gente começa a exercitar esse pensamento assim, né? Outro ponto também interessante. Cristo possuía também a ciência própria dos santos, né? Por sua união à sabedoria divina, olha que fantástico. Ele era sabedoria divina, fez carne, mas ele também estava unido a ele mesmo. Complexo, mas super interessante isso. Por essa união, com o verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera a revelar. Ou seja, ele tinha um completo acesso, digamos assim, a essa ciência eterna, a essa sabedoria divina. Que é engraçado, né, pensar nisso. Ele, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele já tinha esse acesso. Ele se humilha e se faz esquecer, sendo homem, né, verdadeiramente homem. Mas sendo verdadeiramente homem, ele também tem uma união e não é que se permite abrir, mas ele se deixa abrir por si próprio esse acesso, digamos assim. Ele também tem esse conhecimento que os santos eles gozavam, né? Por tudo isso, deve-se afirmar que Cristo, enquanto homem, é infalível. Admitir nele o erro seria admiti-lo no Verbo, única pessoa existente em Cristo. Isso aqui é importante, tá, gente? O que significa falar? Eu acredito que Jesus ele foi um grande filósofo, só que algumas coisas que ele fez não era bem assim. Se você começou a falar isso, meu amigo, eu tenho uma péssima notícia para você. Você está admitindo que não é só o Cristo, o homem, tem erros, mas que o próprio Verbo eterno tem erros. Se a gente for trabalhar as lógicas que a gente veio construindo ao longo das almas, a respeito da natureza de Deus, se a gente afirma que Deus erra, acabou. Você desmanchou o castelo de cartas. Cara, eu lamento muito te informar, mas eu desisto de você. É brincadeira, tá, gente? Mas só no sentido para falar da gravidade desse assunto e desse ponto. Se uma pessoa começa a admitir que Cristo falhou nos seus ensinamentos, que Cristo teve falhas, a gente está admitindo que a pessoa eterna teve falha. Como é que Deus eterno e todo-poderoso ele pode falhar? Há algum erro aí, né? Vamos lá. O segundo ponto ele vai tratar a respeito da vontade humana de Cristo. Então a gente entendeu a alma, né, e as faculdades da alma que Jesus tinha e o conhecimento que Jesus tinha. Agora, o que os concílios nos dizem a respeito da vontade de Cristo? O de Constantinopla, o terceiro de Constantinopla, em 681, ele afirma que Cristo ele possui duas vontades e duas operações naturais, divina e humana, por isso união hipostática, né, que não são opostas, mas cooperantes, ou seja, operam em concomitância, né, em comum acordo, de forma que o Verbo feito carne, em sua obediência ao Pai, quis humanamente tudo aquilo que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a sua salvação. Ou seja, Jesus ele entendia muito bem aquilo que ele já havia acordado com o Pai, e o Espírito Santo. Então, ele não ia de forma alguma, no Horto das Oliveiras, negar aquele cálice de dor. Né? Ele tomou para si, ele falou que se fosse da vontade de Deus, que Deus afastasse aquele cálice, mas sabendo que era da vontade de Deus ele tomar aquele cálice, ele obedientemente o toma. Né? Como humano, sofrendo muita dor, suando sangue, mas ele toma. Ele é obediente até o último ponto. Ou seja, a vontade humana de Cristo, ela tinha a sua liberdade, e lembrem que a liberdade é diferente de libertinagem, ou seja, tudo o que ele fazia era conforme concomitante à liberdade de Deus. E esse é o conceito de liberdade que nós temos. Né? A liberdade verdadeira do homem é aquilo que Deus quer, e não aquilo que nós queremos. Porque a própria liberdade do homem o leva a uma escravidão. À medida em que leva a uma escravidão, o homem já não é mais livre.
E Jesus era plenamente livre, né? Nesse sentido. O terceiro poncho, né? O ponto, e penúltimo aí, a gente já está acabando, a respeito do verdadeiro corpo de Cristo. A alma de Cristo, em se tratando aí do catecismo, ao não ser divina por essência, mas humana, então lembrem, para ser uma alma, é humana, tá? Eu acredito que muitos podem ter a seguinte dúvida. Paulo, mas você não falou nas aulas passadas que a alma, ela não tem uma natureza espiritual? Não confunda a natureza divina da espiritual, tá? Sim, a alma humana, ela tem uma natureza espiritual. Só que o homem, como a gente viu, ele é essa união perfeita, digamos assim, do reino dos céus com o reino da terra. Ou seja, o reino das criaturas invisíveis e puramente espirituais, como os anjos, e o reino das criaturas da obra criada, né? Materiais, puramente materiais, como os minerais, os vegetais, os animais. Então nós somos uma perfeição, que nós, em nosso corpo, eu, Paulo, tenho uma alma e tenho um corpo que são unidos, né? E isso faz parte da minha natureza. Jesus, ele tinha essa natureza humana, corpo-alma, né, que era própria dele. É isso que esse ponto aqui ele nos quer trazer, né? Só que é aperfeiçoada, como as almas dos outros homens, mediante a graça habitual, que é um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a própria alma e torná-la capaz de viver com Deus e agir por seu amor. O que isso quer dizer? Pensem no seguinte exercício. Jesus, desde quando nasceu, ele já estava em sétima morada. Ele viveu 33 anos em sétima morada e morreu em sétima morada. É isso. Jesus, ele recebeu graça ali, ó. A gente tem um certo costume de brincar, né? Em que a alma, quando ela vai crescendo nas suas moradas, para pegar de Santa Teresa de Ávila, né? Ela vai aumentando a sua capacidade de receber graça. É como se fosse assim, a alma da primeira morada é uma tampinha da garrafa, a alma na sétima é um balde. E a graça de Deus é o oceano. O oceano ele vai derramar a sua graça, só que vai transbordar, pouca coisa vai ficar na tampinha da garrafa. No balde, ele vai transbordar também, obviamente, mas já vai reter mais coisa do que a tampinha. Jesus já tinha esse balde, por assim dizer, desde quando ele nasceu, e foi esse balde estavelmente até a sua morte. Tá? A humanidade de Cristo, ela é radicalmente santa, fonte e paradigma da santidade de todos os homens, exatamente por causa da nossa configuração a ele. Lembrem do início da aula. Pela encarnação, a natureza humana de Cristo foi elevada à maior união com a divindade. Né? Do ponto de vista da humanidade do Senhor, a união hipostática é o maior dom que jamais se tenha podido receber e costuma ser conhecida com o nome de graça de união. Pela graça habitual, a alma de Cristo foi divinizada com essa transformação, que eleva a natureza e as suas operações da alma ao plano de vida íntimo de Deus, proporcionando às suas operações sobrenaturais uma conaturalidade que de outro modo não teria. Ou seja, resumo, Jesus enquanto homem, ele foi um homem perfeito. Ele foi mais do que Adão poderia ser. É isso que quer dizer. E continuando, a sua plenitude de graça implica a existência das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo. Dessa plenitude de graça de Cristo, recebemos todos graça sobre graça. A graça e os dons foram outorgados a Cristo, não só em atenção à sua dignidade de filho, mas também em atenção à sua missão de novo Adão e cabeça da igreja. Por isso se fala de uma graça capital em Cristo e não uma graça distinta da graça pessoal do Senhor. Mas é um aspecto dessa mesma graça que acentua sua ação santificadora sobre os membros da igreja. O que quer dizer? Né? Para fechar o raciocínio. Não é que o homem, Jesus, ele recebia uma graça do Espírito Santo que estava separada da pessoa aqui da Santíssima Trindade. Lembrem, a Trindade ela está em uma comunhão plena e eterna. A segunda pessoa, enquanto aqui na Terra encarnada, ela não só conseguia receber as graças existentes entre essa comunhão plena, mas participar enquanto homem, enquanto nós participaremos, quando santos, e Deus assim o queira, né? De uma forma total. Ou seja, Jesus ele recebeu o Espírito Santo por ser Deus, enquanto o homem ele também recebia de uma forma plena e perfeita
toda a infusão dos dons, né? De modo que a igreja, por ser esposa, né, e corpo místico desse homem, e a gente vai tratar isso mais para frente no catecismo, não me preocupem, faz com que todos os seus membros eles tenham essa mesma participação que o cabeça, que é o Cristo, teve. Ou seja, da mesma forma em que Adão ele pecou de uma forma desgraçadoramente, né, que trouxe consequências para toda a humanidade, a participação de santidade em Cristo vai nos fazer de uma forma magnífica e gloriosa, eternamente, receber essas mesmas coisas que Jesus recebeu. Aqui, começando já aqui na Terra. E por fim, né, a respeito do coração do Verbo encarnado, ou o Sagrado Coração de Jesus, né, o catecismo ele nos dá a entender isso, que Jesus ele nos concedeu e nos amou a todos durante a sua vida, a sua agonia e em sua paixão, e entregou-se por todos e cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim, vai dizer São Paulo em Gálatas. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esse motivo, o Sagrado Coração de Jesus é o símbolo por excelência do amor, com que ama continuamente ao Eterno Pai e a todos os homens. Então, para finalizar a aula, é isso que quer dizer o parágrafo aqui, 478, tá? O coração humano de Jesus, né, que é o seu divino coração também, ele amou de uma forma completa a Deus. E, sobretudo, também, simultaneamente, a todos nós homens. Todos nós, desde Adão até o último homem, antes da sua segunda vinda. De uma forma que esse amor completo é um modelo. E por isso que a igreja tem uma grande devoção ao Sagrado Coração. Né? Há um modelo de humanidade e divindade unidas e perfeitas, que do qual esse coração faz jorrar também a própria prova da verdadeira obediência, né? Que é um coração chagado, um coração aberto, um coração ferido, mas um coração repleto de graça. E é nessa configuração, é aqui que deve estar o norte da nossa vida. Né? Mirando nesse coração, que o nosso coração também tem as suas chagas, as suas dificuldades causadas pelo pecado original, né? E pelo nosso pecado pessoal, mas também sermos repletos dessa graça, como Cristo também foi repleto da graça. Ou seja, uma mensagem de esperança, né? De que Jesus ele veio, nos redimiu, nos salvou, e do porquê ele é tão belo. Ele é o verdadeiro, o bom e o belo pastor, né? O novo Adão, o grande homem. Eis aí o homem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então,